Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Qual é o instrumento que Deus deu ao homem para penetrar no mundo invisível, e assim fazendo, trabalhar pelo bem de todos e pelo seu adiantamento moral? 30º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Tema: Teoria das Manifestações Físicas. Segunda parte. Dia 25 de junho de 2023, das 8h30 às 13h. O encontro será presencial e online. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens. As inscrições serão na livraria do CELD. Assista também pelo YouTube, canais do CELD e parceiros de transmissão. Venham estudar conosco. Bom dia, estamos aqui de volta da nossa sexta-feira pela manhã e estamos aqui a nossa equipe, né? Aí, ó, Sueli, Roberto, Paulo e o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, né? Nosso guia de controle para salvamento da nossa filosofia de vida, graças a Deus. E é um livro que
após o lançamento dele, a era do Espírito entrou na humanidade. Então já estava previsto por Jesus, já estava tudo, já é um plano divino, desculpa, o lançamento do Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui para estudá-lo, tá? Então, mas antes vamos fazer uma leitura do Evangelho. Felipe, por favor, dê aí, por gentileza, que eu estou aqui com a danada de gripe. Tá bom. Capítulo 12, item 3. Capítulo 13, item 12. Eu sempre troco, mas deixa eu só verificar. O capítulo 13, item 12, tá? Por favor. Uma mensagem de São Vicente de Paula. Uma belíssima mensagem de São Vicente de Paula. Cheguei lá. Bom dia a todos. Muito bem-vindos. De São Vicente. Não é esse 13 e 12, não. Não? É 12 e 13? Espera aí, você quer 12 Eu acho e que 13? é 13 e 12. Vamos ver, vamos confirmar. 13. Não. 13 e 12, é uma mensagem de São Vicente. Tá certo. 13 e 12. Vamos lá. Então, vamos lá, o nosso Evangelho. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos e participem conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Helena. E a todos que nos acompanham. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. O item 12. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais vossa história conserva piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos. Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento e vossos males provêm do abandono voluntário em que deixaste esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vós, mas se o desejasseis, só terias necessidade da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem.
Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do Criador. É a própria virtude que ele dá à criatura. Como se poderia desconhecer essa suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade bastante perverso para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra essa doce carícia, a caridade? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras, mas considero a que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, os meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino mistério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifícios e abnegação. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é nobre, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. E assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Faz para a gente a prece, Paulo, por favor. Senhor Jesus, pedimos a Ti o amparo para este nosso momento de estudo e reflexão no Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, que nos ajude, nos clareie as ideias, os pensamentos, para que possamos absorver o máximo possível da nossa capacidade, neste momento, das palavras dos Espíritos para Allan Kardec. Pedimos, Senhor, que abençoe os Espíritos que conduzem esse trabalho, aos Espíritos que conduzem a encarnação de cada um de nós que participamos do trabalho, e dos que vierem a usar esse estudo num outro momento, que possamos nós estarmos ligados a Ti e podermos nos sentirmos acolhidos pelo Teu amor. Que esse nosso momento de estudo transcorra na Tua paz, na Tua serenidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Iniciar nosso estudo. Vamos lá. Nós estamos no capítulo A Alma. E é um capítulo grande, né? Ele fala bastante sobre alma em vários aspectos. Já analisamos a alma vista quando os espíritos nos asseveram sempre que esse termo alma vai servir para várias situações, e os espíritos nos falam, depende da sua interpretação que você quer colocar nesse termo, da alma. Mas aqui o que a gente resume, e os espíritos nos colocam nessa definição principal de alma, é o espírito que está encarnado. Não há diferença. Enquanto você está encarnado, o seu espírito vai se denominar alma. E quando está na erraticidade,
aí ele vai se denominar espírito. Então, tem mesma definição, e ele vem abordando nas diferentes doutrinas. Já falamos na semana passada do materialismo, do panteísmo, do espiritualismo e o espiritismo, como é denominada, como é vista essa alma. E ele prossegue aqui ainda nesse tema sobre o tema alma. Nós estamos na questão 140, e aí esse ponto vai até a 146. Então, a gente ainda tem um caminho aí para definir algumas coisas que Kardec pergunta sobre esse tema para os espíritos e as suas devidas respostas, porque nesse tempo era confuso essa proposta, devido às diferentes doutrinas, né? Como a gente já falou. Materialismo muito presente nessa época de Kardec, nessa época de construção do Livro dos Espíritos, e espiritualismo. Então, todas essas doutrinas estavam tão evidentes no momento que as ideias eram bastante diversas, e por isso ele teve essa preocupação de nos colocar uma definição tão precisa do que a gente denomina através do espiritismo do que seria alma. Ele segue aqui na questão 140. Eu vou ler aqui e a gente depois vai conversar sobre ela. Na questão 140, Kardec pergunta: que se deve pensar da teoria da alma subdividida e tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Então, ele está nessa fase aí, como a gente já falou, tem várias definições para o que seria a alma. Uma delas é essa questão aí, que a alma poderia se subdividir em tantas partes do corpo. Então, todo movimento da alma, e olha que a gente já estudou bastante a questão do fluido vital, que já está agora muito bem definida, mas a sua época não tinha uma divisão tão nítida como nós espíritas identificamos o fluido vital, que vitaliza, que dá movimento, que dá vida a toda a estrutura viva, né? Então, o fluido vital é diferente de alma, né? Então, os espíritos nos falam. Isso também depende do sentido, como a gente falou, são vários sentidos, que se atribua à palavra alma. Tem razão se o entendem como fluido vital. Tá bom, ele aceita a definição, ele aceita várias definições se você justifica aquela questão. Se a entenderem como espírito encarnado, que é assim que nós entendemos, enquanto espíritas, enganam-se, quer dizer, que ele não vai dar origem. Se a alma é espírito encarnado, ela não está subdividida e não é parte de cada, como se fosse os músculos ou cada órgão do corpo, né? Já o dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento dos órgãos através do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Na próxima questão, ele vai falar sobre o perispírito. Essa que é a dúvida das pessoas aí para identificar essa subdivisão, porque vê espírito aqui, espírito lá, que a gente já estudou, bicorporidade, já viu que o perispírito é moldável, então ele modifica de forma, então parece que eles estão em vários lugares. Ele se subdivide? Não, né? A gente já sabe que não, e aí a gente vai passar aí a palavra para vocês. Não, é isso mesmo, né? A gente é um longo período de vidas, de existência, para a gente entender a questão da alma. Porque a nossa humanidade está estudando ainda a questão da matéria. Está estudando ainda a medicina espiritual, por exemplo, está muito ainda só pontual, né? Então, o estudo da alma, a gente ainda vai ter que saber, né? A alma é alguma coisa? A alma é matéria? Ou a alma não é matéria, mas a alma é
é alguma coisa que só não é definida com a matéria que a gente tem. Já sabemos que matéria, como a gente tem, não é. Né? O perispírito é matéria, mas é quintessenciada. Mas a alma não é nada? Já sabemos, por exemplo, que as capacidades, as habilidades que a gente tem é produto do espírito, não é o próprio espírito, é propriedade do espírito, não é o próprio espírito, né? Então, realmente, eu estou aqui pensando, né, que a gente tem tanto o André Luiz, traz muita coisa, mas primeiro eu estou querendo assim, sentir isso mesmo, né? Essa questão da alma, né? Você vê, se a gente parar para fechar os olhos sem olhar a matéria, a gente não sente idade, a gente não sente velhice, a gente não sente. Tem criança que você conversa com ela parece mais um adulto do que uma criança. Então, ainda tem muita coisa para a gente estar aprendendo, estudando e verificando. Então, a gente já vamos começar, né, Sueli? A partir daqui, a gente já vai começar, seja o tempo que for, a gente vai estar aqui refletindo sobre isso. Paulo, o teu sentimento em relação à alma? Essa pergunta de Kardec, a gente poderia até dizer que ela seria totalmente inapropriada depois de tantas coisas que os espíritos falaram sobre o que seja a alma. Mas Kardec é zeloso com os resistentes. Né? Então, quando a gente tem uma ideia bastante arraigada, é difícil a gente a expressão, né? Desconstruir uma ideia e construir outra ideia. Então, quando ele está falando aqui sobre essa questão da divisão da alma, que, sob certo sentido, tem uma semelhança lá com aquela ideia panteísta, né, de você, enquanto indivíduo, depois você se mistura com o todo, e aí você vem aqui, e aí está sendo meio contrário, né, ele está dividindo a alma, o espírito, a alma, né? Então, ele está trazendo para nós que é preciso a gente ter uma ideia de que, embora a gente não consiga ainda se conceber como espírito, que é difícil, né? Uma coisa bastante difícil, principalmente um espírito imortal, com o passado, a gente só pensa no nosso passado de forma trágica. Eu fiz isso, fiz aquilo, usa aquelas expressões, né? Atirei pedra na cruz, botei sal na Santa Ceia e por aí afora. São pouquíssimos que chegam, não, eu fiz alguma coisa de bom. Se não tivesse feito alguma coisa de bom, eu não estaria aqui hoje. Estaria numa situação mais complicada. A gente, no modo geral, não vê desse jeito. A gente tem muita dificuldade de ver as próprias virtudes, que não são poucas. Convenhamos que a essa altura do campeonato já não são poucas. Podem ainda não estar podem não estar ainda maduras, mas não são poucas. Então, ele traz essa ideia para que a gente desconstrua as ideias reminiscentes que a gente traz em relação à condição de alma, que aí vai sempre ao sabor do vento, né? Por isso que o espírito é generoso na questão. Né? Ele fala, não, se você raciocina enquanto corpo, você não está errado. Mas, se você raciocina enquanto espírito, não tem sentido. São dois generosos, Kardec e o espírito que né? Por causa disso, porque a gente ainda insiste nisso, né? A gente ainda se olha, não, pois é, eu tenho muita coisa ruim, né? Sempre divide na dicotomia do bem e do mal, e aí vai dividindo as coisas. Aí tem um mundo material que ainda é um mundo de especialização, portanto, departamentado, fracionado, e aí procura levar essa situação para a alma. Não, também é assim, assado, o corpo funciona desse jeito. E aí a gente tem uma dificuldade, uma lentidão para se ver como um ser íntegro, inteiro, organizado. Ele vem e diz, bom, enquanto a alma, você é isso aí, não tem como, é um indivíduo. E um indivíduo com as suas características próprias,
e que segue essa característica. Então, portanto, não fique se dividindo, né? Fique na sua plenitude. Que Joana, embora eu não seja um leitor de Joana, o que escuto dela, ela trata muito isso, né? O ser integral e tal, que procura fazer essa reconstrução do espírito na sua integridade. Terminou? Sim. Ah, poxa, estava aqui bebendo das suas palavras. Hoje tu tá muito econômico, hein? Daqui a pouco eu esquento. Ah, tá bom. Mas a gente vê aí, a gente indo lá na Bíblia, né? A gente vê, né? O Senhor Deus modelou o homem com pó apanhado do solo. Ele insuflou nas suas narinas o hálito da vida. E o homem se tornou um ser vivo, lá na Gênesis. Bom, aí são... a ideia aqui não é interpretar isso, não. É porque me veio à mente, né, essa definição de como que começou na Bíblia a definição dessa coisa. E Deus soprou em sua narina. Não está muito distante, não em relação à alma em si, mas a gente, na verdade, esse fluido cósmico universal, não vou estudar o fluido cósmico universal, não, só vou fazer um paralelo rápido, que é definido como hálito divino. Por que a gente, o meio real da gente transitar é o fluido cósmico universal? Então, já sabemos que nós, a alma, centelha divina, a gente vai fazer um estudo uma vez, o que é essa centelha divina, né? Fazer uma pesquisa, os espíritos devem falar bastante coisa sobre isso e a gente está oculto e a gente não está vendo. Eu, pelo menos, ainda não fiz, não. Mas é uma centelha, então, quer dizer, é como se fosse uma fagulha? Não, como se fosse o pintor, né? Ele vai dando pinceladas ali no quadro, aí vai surgindo ali a sua filha, né? A sua obra. Então, quer dizer, o quadro não é o pintor, mas saiu dele aquela coisa. Então, Deus, assim, que ele vê esquentando, ele cria. Então, essa criação da alma, os espíritos dizem que a gente ainda não tem condição de entender. Mas você sabe, quando eu fico fazendo as reflexões, eu não consigo sair desse círculo vicioso, ou não, de repente é virtude, não sei. Eu fico imaginando, quer dizer, tivemos com Deus, né? Tivemos com Deus. Naquele momento ali, porque no momento que Deus nos cria enquanto fagulha, Ele nos conhece. Porque nós somos individuais. Então, nós, almas, com trilhões de gente, não é nem trilhões, muito mais, não estou sabendo dar valores, não. Cada um é um. Cada um é um. Então, essa individualidade que a gente, quando reflete, a gente reflete assim, fala, né? Individualidade. Mas somos individuais. Fomos criados, ele sabendo que como seria a nossa personalidade. A princípio, no meio, quando chegasse, porque independente de gravitar para Deus, quando estivermos gravitando mesmo, mais aproximado de Deus, nós ainda teremos individualidade, porque senão é panteísta, né? Agora a gente está muito pertinho do estudo do panteísmo que nós fizemos, tem que ter cuidado, né, o Paulo? Até como fala, porque se a gente cultivar a ideia de que vai voltar para Deus, é a ideia panteísta, e não é a ideia espírita. A ideia espírita é vamos gravitar em torno de Deus. Fala, Paulo. Você me permite filosofar um pouco? Ah, sim. O pensamento filosófico espírita está construindo uma ideia de que dentro daquela revelação do átomo ao arcanjo.
Então, nesse período Que é a que... centelha, né? O átomo é a centelha. Enquanto espírito é a centelha. Pois é, esse é o ponto, né? Que essa ideia da própria centelha, ela vem posterior. Por quê? Porque nesse sentido do átomo, é no sentido coletivo do ser. O ser ainda não tem a sua individualidade. Então, ele está ali, que seria com uma certa dificuldade que a gente tem de entender esse período mineral, mas não é o ser em si, mas é, digamos, a projeção do ser, que ele vai se aglutinando, se estruturando, e depois vai passando pelos outros reinos, que passa para ter uma estrutura mais sofisticada, com a questão da força vital, das sensações, e vai, para depois ter um exercício de inteligência rudimentar e desabrocha como indivíduo, como espírito. E aí, nesse momento, ele ganha a razão. E aí, nesse momento, ele tem, digamos, esse contato, que não é o contato como os espíritos já evoluídos, puros espíritos, mas o contato com o que os próprios espíritos dizem com a ideia de Deus. E aí caminha em direção a Deus, que para nós ainda é um movimento concreto, né? Caminhar em direção a Deus. Mas o grande mistério, pelo menos para mim, é como eu vou falar com Deus se Deus não está aqui. Não, mas não é falar com Deus. Sim, mas é você ter a expressão. Sim, mas é no sentido da expressão de você ser expressão de Deus, como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Aí já é Messias. Sim, mas aí é esse patamar de contato que me é fascinante, porque aí sim, aí vejo a questão da mediunidade, né? Dizem que Jesus era o médium de Deus. Uhum. Então, esse exercício da mediunidade que a gente faz hoje, né, que é ter contato com alguém, sem ter a visibilidade desse alguém, sem ter esse alguém de forma concreta e sim perceptiva, sensorial ou emocional, caminha para isso. Então, a nossa trajetória, no sentido contrário, ela é fascinante porque, pela revelação dos espíritos, dois elementos, espírito e matéria, o espírito tem que se localizar no momento desse. Mas que momento é esse? É anterior ou conjunto? Quer dizer, Deus cria o universo simultaneamente, espíritos e matéria. Ou tem um primeiro momento, como os espíritos colocam, né, o fluido cósmico entre os dois. Acho que esse elo entre os dois, a gente tem que se desmaterializar bastante para poder deslumbrar esse sentido intermeio do fluido universal. Mas é justamente essa é a nossa proposta, a proposta divina. A gente ia adquirindo. Quando fala, a gente não tem sentidos, pode dar a impressão, eu não sei, pode ser que vocês não, mas a gente precisa só entender, para quem precisa, né? Que a gente vai muito aquela coisa do sentido físico, tudo que a pessoa pensa. Então, quem morrer vai ver Deus. Porque muitas religiões dizem isso. Morrer você vai ver Deus, porque aí você não tem mais só o sentido físico, tem outro sentido. Mas não é nesse sentido, não é nesse sentido. É no sentido de adquirir a aquisição de sentidos. Agora, para ver Deus, não é só perder sentido físico e ganhar sentido espiritual. É desenvolver o sentido espiritual. Então, eu também estou filosofando, né? Eu estou pensando, não estou colocando como certo. Quem sou eu para isso? Até porque eu não estou com referência, por isso que eu vou te falar com a referência na mão. Mas tem hora que hoje, por exemplo, eu não estou a fim de referência nenhuma, eu estou pensando, gosto de pensar também. Não é um sentido que nós, alma, vamos adquirindo que ainda é desconhecido para a gente. Mas que a gente já pode pensar nele. Você tocou numa coisa aí que eu já penso de uma outra forma, né?
Essa questão de já teve na presença de Deus, não é? Precisa ter esse despertamento só quando você, no meu modo de entender, quando você se individualiza, né, que vira espírito. Mesmo enquanto princípio inteligente, de qualquer forma, você esteve na mão de Deus. E tanto que nós trazemos o germe do que a gente vai ser. A gente já traz o germe do que vai ser antes de se individualizar. Então, essa centelha, quando ele fez o ato da criação nossa, já é com DNA espiritual. Se for fazer um teste de DNA, vai aparecer Filho de Deus. 100% Deus. Estou brincando, né, gente? Lógico. Mas vai aparecer. Então, essa sensação, assim, essa reflexão de que Deus nos conhece, Deus da criação, a mim me traz um consolo, me traz uma alegria. Não sei se eu estou viajando, mas é um direito, né, de filosofar, é direito. E bom, né? É sadio. Não, mas como base, não tem como não ser diferente. Tanto é que, durante todo o processo de desenvolvimento do ser, outros seres o acompanham. Uhum. Ninguém está sozinho em fase nenhuma. Não, em fase nenhuma. Então, só esse zelo recomendado por Deus para que alguns espíritos cuidem dos outros espíritos já mostra esse amor de Deus por nós e esse cuidado. Então, você não manda alguém cuidar de alguém se você não conhece quem é cuidado. Então, interessante que você vê, muita coisa já começa a sair do âmbito só da filosofia, mas já para Kardec vem botando uma ciência enquanto filosofia. Quando a gente vê que ele nunca atribui um fenômeno mental ao perispírito, é fabuloso. É fabuloso. Mas a gente, se não tiver muito atento, pensa que quem está fazendo aquilo ali é um ser, tanto que na definição de alma, né, Sueli, que ela trouxe para a gente, tem corrente que define a alma, o fluido como uma alma, o fluido vital como uma alma, e nem o perispírito tem um átomo mental, porque tudo é questão que gera propriedade mental é o espírito que gera tudo isso, que não é o espírito do nosso pensamento, mas é a propriedade do espírito. Sueli, salva a gente aqui, tá? Essa eu acho que é uma definição que o Paulo está querendo entender, quer dizer, conversar sobre essa definição de mônada celeste. Porque esse termo mônada celeste, inclusive, não está na codificação. Não. Foi André Luiz que trouxe. E aí, o momento dessa união da mônada celeste, que o André Luiz nos fala no Evolução em Dois Mundos, da união, se veio antes da matéria, ou depois que a matéria já estava pronta, ela se juntou à matéria, aí seria o princípio espiritual, seria o espírito. Porque a palavra princípio não existe. Ou a gente inventa para facilitar o entendimento. Mas o Deus cria espírito e matéria. No seu iniciozinho, a gente vai falar princípio inteligente como espírito. Início, princípio. Aí se deu esse nome. Agora, esse momento, logicamente que juntou matéria e espírito num determinado momento. Tem definições diferenciadas que eu não sei se eu posso estar errada, se eu estiver errada, eu peço desculpas. Da definição do que seria esse princípio inteligente, que é a alma, nasce depois, quando ele já estiver construído, ele vai ser a alma. Esse princípio inteligente, que é o espírito ou a alma, ele se uniu na origem, matéria com espírito, juntou e vai começar o processo evolutivo, ou primeiro Deus teria criado a matéria e juntou esse espírito que seria a própria mônada celeste. Juntou para seguir o processo evolutivo. Esse momento, eu ainda não achei assim uma definição que me confirmasse. Alguns livros me falam
A mônada celeste é o espírito que se juntou com a matéria. Então, a matéria já estava pronta, já tinha feito, né? Então, outros nos falam, a mônada celeste sai da mão do Criador já pronto, espírito e matéria. E aí entra no processo evolutivo. Então, eu acho que é desse ponto aí que o Paulo... Não sei se é isso mesmo que o Paulo estava querendo colocar. Que ponto, em que momento no espírito, que a gente está falando do espírito, né? Em que momento essa alma ou esse espírito entra junto com a matéria? Depois, um pouquinho, que a matéria já estava um pouquinho mais preparada, certamente a matéria e o espírito, elas saíram da mão do Criador. Nós somos da fonte do Criador. Óbvio, isso aí não tem algum momento certo. Eu não sei. Agora, se vocês puderem explicitar, eu não ouço. Porque é interessante isso, porque essa ideia porque o pensamento diz o seguinte, a matéria em si não tem o menor sentido. Ela é o que ela é. Ela só deixa de ser o que ela é a partir da ação do espírito. Então, raciocinando assim, o fluido cósmico é o que ele é. Mas ele só ganha uma ordem, uma apresentação específica pela ação do espírito. Até porque, né, Paulo, pensando assim, é o espírito que intelectualiza a matéria, ela dá um progresso na matéria. Isso, então, e aí tem esse ponto, que é lógico que nós estamos no campo da especulação, que é bastante saudável, não é dentro da doutrina, mas é aquilo que ela oferece para a gente especular, e que é isso que vai chamando a nossa atenção até para a própria releitura da doutrina. Mas o que a gente esbarra muito, né, como se até a questão mesmo que se coloca como a mônada. A mônada vem de Leibniz, que começou com essa história da mônada, que é uma visão do ser em si. Então você vai ter, que coloca como mônada celeste, eu não sei em que sentido se coloca isso na doutrina, porque a mônada é o sentido do elemento, da substância, né? Então você tem a substância material e a substância espiritual, e que elas existem por si mesmas, né? Que é como própria apresentação da doutrina, né? Existe o material e existe o espiritual, tudo criação de Deus. E é pela ação do espírito que ela se espiritualiza, se apresenta, né? Se intelectualiza, quer dizer, que se manifesta enquanto elemento específico. E aí nós vamos caminhando nesse exercício, que de uma expressão que eu não gosto muito, que é da cocriação, mas eu vou usar porque todo mundo usa e fica mais fácil de entender, que é essa convivência com Deus na relação do universo. E que muitas das vezes a gente acha que, como nós estamos ainda no planeta de prova e expiação, nós não temos essa ação co-criadora. A gente tem, num limite que temos por nós mesmos. Daí a preocupação dos espíritos em mudar a nossa forma de pensamento. Porque quando nós temos uma forma de pensamento, não digo nem de ação, estou dizendo de pensamento, forma de pensamento contrária à lei, nós não agimos no universo. Porque o Deus infinitamente bom cria algo bom. Então, o universo não é dicotômico, né? Não tem, como a ficção científica coloca, da antimatéria, o lado sombrio, não tem nada disso. O universo é bom. Então, quando nós pensamos contra a lei, nós não agimos no universo. Mas quando nós agimos dentro da lei, nós agimos no universo. A nossa capacidade de expansão cresce exponencialmente. E isso, para nós, é difícil nos concebermos agora, sermos agentes com bons pensamentos, que é o Espírito ensina isso, bons sentimentos e bons pensamentos, agindo no universo, somando no universo.
E você sabe, Paulo, você estava. Tomara que eu não esteja fugindo, porque é esse que me veio. Quando a gente está lá na questão 98, eu acho que é 89A, uma coisa assim, que vem aquele pensamento, não é pensamento, é aquela instrução, que é uma verdadeira instrução, né? Que vem dizendo, né? A alma não é algo imaterial. Aí, na época, me deu um boom na cabeça. Não? Não, porque ela é alguma coisa. A alma não é algo imaterial, né? Como uma ideia. Então, na verdade, a gente vai evoluindo nessa coisa, que a gente ainda vai ter que aprender mesmo, pesquisar mais, né? Para a gente estar entendendo essa questão mesmo em si. Aí, o que a gente vê? A gente vê que, como a gente sabe que o pensamento ele não sai da matéria, ele só sai da alma. Então, o pensamento sendo atributo da alma, ele está onde está a alma, está o pensamento. Não sei se eu embolei, porque isso aí me veio para a gente estar entendendo essa questão. Lógico, aí eu já me afastei um pouco do ato da centelha, né? Que eu comecei com a questão da centelha em si. Mas eu também me lembrei disso em relação que na verdade, tem essa diferença entre o materialismo e o espiritismo, que por quê? O materialismo acha que tudo é matéria. Mas a matéria é como a gente entende. A gente já sabe que o perispírito é matéria quintessenciada, mas a gente também já está lá eu acho que é na 8.9, que ele vem dizendo que a alma não é algo imaterial. Até porque, se nós somos centelha, é realizado um ato, né? Um ato. E eu sei que isso aí, quem estuda isso são espíritos superiores, nós que somos abusados, né? Que estudo para. Eu vou ser abusada. Eu vou ler desse livro aqui, olha, Perispírito e suas modelações. Tema desse que a gente está filosofando aqui, mas eu acho interessante. Ele fala assim, eu acho que até elucida essa minha dúvida que estava aqui na minha cabeça com a questão se sai junto ou se sai depois, princípio. Ele fala assim, ele faz a pergunta, o Luiz Gonzaga Pinheiro é um grande estudioso desse processo do princípio inteligente, né? E é muito interessante esse livro. Ele faz a pergunta, ou seja, não há resposta ainda. Ele faz essa pergunta sobre o movimento assim, da matéria, mas, segundo ele, que está na definição aqui, ele já tem a centelha divina do princípio inteligente ali em germe. Tanto que ele faz assim, olha... Eu sabia que eu tinha lido em algum lugar isso, então deve ter sido aí mesmo. Mas Manuel também fala isso, eu estou brincando. Manuel fala exatamente isso aí, e André Luiz também, tá? Mas vai. Ele fala assim, olha aqui, gente, existirá uma inteligência por trás dessa transformação, a transformação da matéria bruta para isso daí nos cristais, lá no cristal. Então, ele já está dizendo que já tem um germe, que ele fala assim, existirá uma inteligência por trás da transformação da matéria bruta em cristal, porque ele vai falar que nos cristais as moléculas já estão agrupadas, é uma inteligência, como aí o Paulo lembrou sobre há um espírito que intelectualiza a matéria. Então, ela já está no processo evolutivo, já está ficando inteligente, capaz de evoluir, é uma inteligência. A matéria ser inteligente, entre aspas, é até assim... O paradoxo nessa fala, né? A matéria não tem inteligência, só que tem alguma coisa que movimenta e que impulsiona ela. Só um adendo rápido, mas será que ele não está falando, não falando da inteligência matéria, mas dessa questão, fazendo uma paralela com a questão 890, já sei que eu já descobri aqui que é 890 que eu estava querendo falar, porque na 890 ele diz assim, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí não está, pois é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Não, mas não é aqui não. Quando ele vem falando, mas a alma não é algo imaterial. Não é algo imaterial porque é ela que é esse motor. Então, quando ele fala que não é algo imaterial,
os que eu tenho lido, depois eu comecei a achar isso, mas não tenho certeza ainda estou perdida, que quando ele fala que a alma não é imaterial e que nesses cristais ele já tem aquela essência, eu já estou passando a palavra para você. Você vê que quando a gente vai para o próprio Wallace, quando ele vai definir a questão, quando ele já não fala mais só em seleção natural, porque ele diz que ali não é possível para determinadas evoluções, tinha que ter uma essência. Aí ele fala que ali já tinha a essência material. Lógico que ele está falando um pouquinho mais à frente, mas eu estou fazendo um link com essa 890 em relação que ela não é algo imaterial, por causa desse motorzinho que o Gonzaga vem falando. Não sei se eu embolei. Se embolei, você me desculpa. É uma identificação que eu já ouvi também, que a alma é um tipo de matéria assim, mais que essenciada, inclusive, ela só não é fora da nossa, do que o perispírito, que já é imaterial, mas aí não é igual a matéria do perispírito, não. Isso aqui está na sequência da 98, 89. É falado que a alma não é imaterial. Isso aí é doutrinária. Ela não é imaterial. Senão ela seria fumacinha, não seria nada. E ela é alguma coisa porque ela já impulsiona. Quando você trouxe a questão dos cristais, ali já tinha um motor. Esse motor é a alma. Só que não tem nome de alma, ainda é princípio, mas é ele que movimenta isso aí. Mas como está tão longe do nosso entendimento, o ideal, assim, didaticamente, se aprende assim, a alma é imaterial e o resto é material. Então, o resto é material. Material, perispírito material. Não, sim. É uma questão didática porque está muito, muito, muito fluida, né? Muito etérea. Eu só vou acabar de ler esse raciocínio aqui, que eu acho que vale a pena. Existirá isso na transformação da matéria bruta, sem forma ainda, uma pedra sem forma ainda, para um cristal que já tem uma formas, ângulos. Quando você olha um diamante e você olha um carvão mineral, não carvão de árvore, estou falando de carvão mineral, é o mesmo material químico, é carbono. Mas a estrutura molecular do carvão mineral é carbono, mas todo desagregado, e por isso ele tem aquela forma assim, de uma pedra preta. E o cristal ele já é angular, como ele já tem aquelas formas, segundo o Gonzaga, é porque já tem ali um progresso, já teve um princípio inteligente, ou um espírito, que impulsionou esse movimento de união. Se já tem, e como a gente já raciocinou aí anteriormente, que essa matéria não vai andar sozinha, é porque ela tem um espírito para impulsionar, né? Então, ele fala assim, existirá uma inteligência por trás dessa transformação, ou tudo não passa de uma questão puramente material? Ele não fecha a questão, não, tá? Então, cabe a minha dúvida aqui. Seria o princípio inteligente despertando na matéria bruta em sua ânsia de crescimento e aprendizagem? Então, ali já tinha um princípio inteligente que está despertando. Ele está perguntando, ele não fecha a questão, não, tá? Mas como está em andamento, melhor será esperar pela sua conclusão para só então nos posicionarmos. Depois ele vai dar a posição dele, ele vai dar essa posição de que sim, no cristal já tem um princípio inteligente que dá o progresso. Mas aí, como ele diz aqui, que há um momento específico, então realmente precisa a gente repensar todo esse questionamento nosso filosófico. Foi bem procedente, porque um princípio inteligente. Ele fala assim, chamaremos de esboço perispirítico nesse estágio de evolução que ora se elabora de corpo astral
uma vez que, segundo as obras de Allan Kardec, traduzindo os ensinamentos dos espíritos, o termo perispírito se aplica somente a humanos. A modelação da matéria através dos cristais seria, portanto, a primeira lição de plasticidade do princípio inteligente. Então, é bem interessante que o primeiro movimento que ele coloca aqui, de transformação do princípio inteligente, seria no cristal. A partir daí, ele vai se evoluindo, né? Os cristais tomariam, então, diferentes formatos. E após milênios de exercício para o domínio das formas geométricas, o princípio inteligente viria aliar-se com a energia vital para vivificar a matéria, iniciando o primeiro ciclo dos seres vivos, os vegetais. Então é isso. Chega até a cansar. Chega até a cansar. É porque você vê, esses elementos mentais que só o espírito produz, elemento mental só o espírito produz. Mas você vê, na hora que você vai elaborando elementos mentais, surge emoção, surge sentimento, é uma série de forças que começou a se desenvolver para ganhar plasticidade, como Leon Denis também fala isso, nos cristais. Mas a gente estava falando até antes dele, né, o Paulo? A gente estava lá, ainda tem essa questão, assim, antes mesmo, na saída, ali, no ato que é criado por Deus, né? Pois é, pegando esse raciocínio do livro da Sueli, né, estão fazendo um caminho contrário, né? O espírito é a razão e sentimento. Em princípio inteligente, como está lá no livro dos Espíritos e no Evangelho, é o instinto, uma inteligência rudimentar ainda na sua construção. Se continuarmos caminhando ainda nesse processo de regressão, nós vamos nos esbarrar nas leis químicas, que eu não sou um conhecedor disso, mas a gente vai pegar lá vários elementos químicos que se associam para configurar um elemento. Então, nesse momento, o que faz essa associação? É uma inteligência. Se é a inteligência do próprio princípio inteligente, ou se é uma contribuição de espíritos externos, né, fora desse processo acompanhante, são outros 500 réis, que, na minha especulação, não é tão atrevida assim a ponto de ir, mas levanto essa questão para a nossa reflexão. Mas mostra, né, porque, na verdade, o que a gente tem é a nossa referência material. E quando até mesmo essa expressão de inteligência, a nossa inteligência é mais voltada para o físico, para o corpo, para o agente encarnado. Eu preciso me lembrar de como eu era desencarnado para ver qual a inteligência que eu tinha nessa situação, que acredito que seja algo bem diferente, não sei se maior ou menor, né? Mas a gente tem que procurar estender esse sentido, esses conceitos de enquanto encarnado para uma situação de espírito imortal. E de espírito imortal para as circunstâncias do universo. É o que aglutina uma galáxia. A gente entende que são as mesmas leis que aglutinam uma molécula, que fazem lá as estruturas do átomo, com seus elementos orbitais e seus núcleos. Então, temos aí uma lei que vai, por conta própria, aproximando, digamos, mantendo ainda a ideia do raciocínio da química, os elementos, que se colocarmos enquanto questões morais, que vão aglutinando os seres, com as suas ideias próximas, com seus pensamentos afins. Por isso que a gente consegue viver, por mais que diga que não, mas a gente consegue viver num ambiente como esse que nós estamos vivendo no planeta, de prova e expiação. Por quê? Porque nós temos os nossos semelhantes, nós temos os nossos afins. E isso nos conforta, mesmo que isso nos cause algum desconforto, isso nos conforta, porque estamos entre pares. Às vezes
Hoje já nem tanto, mas antigamente tinha muito disso. O elemento bondoso era incomodativo, causava desconforto em algumas pessoas, porque ele tinha uma característica que não era própria do planeta. Hoje, você esbarrar com pessoas bondosas já não causa tanta discrepância. Em algumas pessoas ainda causa, mas, a grosso modo, na maioria, já não causa isso. Pelo contrário, é até incentivado e tem uma atitude respeitosa. Não é tratado como um bobo, um fraco. Então, a tendência nossa é justamente caminhar desse jeito. Então, mostra para nós que nós acabamos refletindo esse movimento químico mesmo, né? De nos aglutinarmos, de nos aproximarmos dentre elementos que são familiares a nós. E agora, seguindo os bons conselhos de Kardec, o que a gente está fazendo? Nos aproximando dos bons espíritos. E, naturalmente, estamos nos afastando daquilo que não nos é confortável. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai vendo de uma forma lá atrás, que não tem tanto o bem e o mal, mas tem um caminho evolutivo do ser, na sua estruturação, na sua formação, essa organização que vai desembocar, ou melhor, como alguns espíritos gostam, desabrochar no espírito. E sobre a questão do perispírito, só para dar um adentrozinho aí, Instruções dos Espíritos, se não me engano, volume 2, Baltazar trata dessa fase de princípio inteligente para espírito, e que ele coloca essa questão de que princípio inteligente, de fato, não tem um perispírito. Tem algo correspondente ao perispírito no princípio inteligente, que ele não se atreveu a dar o nome. Uhum. Como os espíritos também não fizeram isso, e Kardec que deu, né? Tu já viu num estudo de um filósofo português radicado em São Paulo, ele tratou de, como é que era? Perigênese, se não me engano, o nome que ele deu. Mas, por enquanto, são visões, né? Então, para nominar, qualquer um pode nominar do seu jeito, e depois chegar a uma convergência que lá na frente isso vai acontecer. Mas, pelo menos, já reconhecemos isso, que o próprio Kardec coloca no livro dos médiuns, o cuidado que tem que ter de não dar passe em animais. Né? Se tem um animal doméstico doente, não vai dar passe nele, porque você, como acontece o exemplo que ele dá, mata o bicho, em vez de salvar o bicho. Né? Então, por quê? Porque são elementos diferentes. E aí, isso, pelo menos, nós já temos mais claro conosco de que... E aí, portanto, se a gente continuar descendo, e antes desse elemento correspondente ao perispírito nos animais, o que seria, por exemplo, nos vegetais, se é que a gente teria uma configuração agarrada? Né? Teríamos nascido junto com uma samambaia, por exemplo. Né? Lógico que isso aí é viajar demais, mas só como para dar um elemento de construção. O que seria anterior a esse correspondente perispírito do animal? Certamente tem alguma coisa nisso, né? Senão não tem continuidade. Seria caído do céu, né? Então, cada vez mais a gente vai suavizando essa situação, né? Mas fica a pergunta provocativa. Mas o espírito é espírito enquanto espírito. É isso aí. Como é que é, Paulo? Repete. Agora tu confundiu meu cabeção aqui, meu. É para pensar. Pois é, para pensar sobre isso. Mas repete, eu não peguei o que você falou. Que o espírito é espírito enquanto espírito. Se quiser, eu acrescento mais um pouquinho, mas quando ele é espírito? Mas vamos ficar só nessas 3 questões. Sim, voltou, né? Só fechou o círculo do que a gente já estava falando, né?
quando que ele é espírito? Aí a gente... Realmente, Olha né? Porque só. são a denominação nomes, né? Porque, na verdade, Deus cria matéria e espírito, e a gente vai dando nome. Perispírito, Sim. bom, germen, alma, mas são nomes para dar solução às nossas definições aqui ainda imprecisas e de seres aqui ainda em processo evolutivo. Mas isso é que leva a gente a se entender mesmo enquanto ser, senão a gente fica perdido. Senão a gente não pensa. Olha, lá no Livro dos Médiuns, Kardec já fala isso, olha. Eu acho que é no capítulo 4, por aí. É capítulo 4, sim, porque é a questão 51, eu acho que é o capítulo 4. Ele diz, olha, não estou lembrada direito, porque eu não estou podendo me movimentar aqui para pegar o livro, mas é isso mesmo, que ele diz que... como é que ele fala? Ele diz assim, vós estudais ou perqueris o... Peraí, deixa eu lembrar. Ele fala assim, vós pesquisais o perispírito, né? E nós outros agora pesquisamos a alma. E fala assim, esperai, pois. Esperai, pois. Mas a gente não está fechando nada em caixinha, que quer a gente para isso. Mas a gente pensa, né? A gente pensa e vai acompanhando. Vai acompanhando, porque a gente está falando da gente mesmo. Então, o direito é da gente se autoconhecer. A gente não está falando da alma, a outra alma, está falando da gente. Tanto é que você vê que na hora da prática, quando a gente começa a ver o espírito não é o próprio pensamento, mas o pensamento, onde o espírito está, o pensamento está. Então, tem várias coisas em relação a essa questão da alma. Lógico que a gente estava falando da aula sair na mão do Criador. Eu, por exemplo, faço meditação me imaginando, não vou conseguir chegar, porque senão vai explodir, né? Esse mergulho que se dá pode explodir. Não vê lá, o submarino não explodiu? Mas é um direito entrar dentro do submarino e ir conhecendo esse universo. Só que é um universo muito complicado, mas a gente precisa... No passado, quando se falava da questão da alma, era muito mais esquisita, era fantasma. Agora a gente já tem muito mais elementos para estar entendendo do que a gente entendia no passado. Por quê? A nossa consciência expandiu. O nosso sentimento aprimorou. E tanto que tem autor que acha que a memória não está no perispírito. Porque o perispírito, ele não só altera quando desencarna, nem quando muda de planeta. E em cada movimento que a gente faz, passe magnético, água fluidificada, presença na casa espírita, ajuda o nosso perispírito a se modificar. Ele faz os registros, tem autor que pensa isso, ele faz os registros, mas que a memória mesmo é na alma, porque senão a memória iria se perder pelo fato de que o perispírito se modifica mesmo no dia a dia. Sei lá, vamos lá. Baltazar, nesse volume 2, fala isso. Ah, é? Qual é? Deixa eu anotar aqui. Fala ele trata dos sonhos, que é isso que a memória é do espírito, não é do perispírito. Tá em que volume? Fica como registro mesmo, né? Mas não é nada... Aí ele aprofunda essa questão, que é bem interessante. Tudo bem, mas qual o volume? É o volume 2? 2, que trata dos sonhos. Aquela parte que trata dos sonhos, né? Tá aí bom. Vou dar uma revisitada lá, volume 2. Volume 2. O Balta sobre a memória, né? O Hermínio Miranda, lá no Tempo e o Espírito e o Tempo, ele trata disso. Só que ele dá altas explicações, né? Mas ele pesquisou, ele pegou artigo de teorias de cientista, tudo, mas ele chega à conclusão, ele faz um arremate de que não pode estar, a memória não pode ser no perispírito. O perispírito, ele capta
ele capta, é como se fosse como ele diz, ele usa aquele antigamente. Agora a gente vai falar outras coisas, né? Play tape, eu acho que era o nome. Então ele fala que ela vai captar, ela vai registrar, mas depósito aí ela vai para o espírito, ela não fica depositada ali, ela passa por ali, mas o depósito definitivo é na alma. Esse livro é muito bom, é muito necessário da gente ler e estudar ele. A gente já fez um estudo dele sobre isso, lembra, o Sueli, lá no Memória do Suicida? Né? Lembra disso? O videotape, né? Videotape videotape, ele coloca como videotape, mas que o depósito definitivo é na alma. Eu vou dar uma revisitada aqui no Baltazar para ver isso aí, tá? É isso. Hoje a gente está estamos meio down hoje. Não, só para complementar aqui que muitos autores falam que só para o meu raciocínio ainda ficou na Mônada Celeste, aí eu vou só vai e volta lá. Autores, porque o André Luiz no Evolução em Dois Mundos ele fala bastante de Mônada Celeste, mas ele, assim, numa definição assim fica sempre dúbia, mas muitos autores colocam como princípio inteligente e Mônada Celeste seja a mesma definição. Então, é só para a gente registrar aí também essa outra visão, né? Essa visão na definição de André Luiz, ele deixa um pouco dúbia a questão da Mônada Celeste seria o princípio inteligente. Porém, um grande número de autores definem como a Mônada Celeste o próprio princípio inteligente, ou seja, o espírito depois, né? Agora, a união, segundo, se a gente pensar que a Mônada Celeste é o princípio inteligente, segundo André Luiz, ele vai se juntar depois que a matéria não estiver pronta, tá? E aí é um processo que veio depois da matéria, e os engenheiros astrais é que davam evolução nesse procedimento aí. Depois que juntou o princípio inteligente, na Mônada Celeste, com a matéria, aí a própria matéria começa a se movimentar pela sua própria inteligência, né? Então, essa definição fica aí para a gente não fechar a questão, mas é bom a gente colocar aqui. Principalmente, Sueli, só para a gente estar indicando, principalmente lá em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, onde André Luiz traz, né, esse assunto, era bom dar uma visitada lá, porque tem outros autores, não é diferente, mas tem pontinhos que venham diferenciar. Porque eu acho que não está fechado direito para pessoas, para outras sim, porque na Gênese também, Kardec também fala sobre isso, não sobre a palavra mônada. Lá no capítulo 11, no item 1, ele vem tocando, quando ele vem falando a questão lá do princípio espiritual, né? Então, vale a pena também dar uma visitada. Tem na Revista Espírita, de 1861, 1865, e eu esqueci de anotar na época o mês. Quando anoto a Revista Espírita, eu anoto o mês também, que facilita para caramba. Mas leiam toda a revista, de 61. Nossa! Eu esqueci de anotar, eu achei aqui. Aí para o Tavares, que faz o estudo da Revista Espírita. Pronto. A 61, a 65, a 64 vem trazendo a questão do princípio espiritual. Estou falando isso porque para Kardec, ele não usa o termo a mônada, mas ele toca nesse assunto de forma bem aprofundada, tá? Que vale a pena depois, eu vou até dar uma reestudada nessa Revista Espírita, porque Kardec toca bastante nesse assunto também, quanto princípio espiritual, né? E no Livro dos Médiuns também, tá, gente? Tem Livro dos Médiuns também a gente encontra, tá? Na questão 606,
Enfim, tá? Vamos lá, que a gente. É muita coisa em relação a isso aqui. A gente vai anotando, vai deixando, para um dia que precisar, a gente ter as referências, né? Tá bom. Então, assim, vamos dar continuidade. Então, o Kardec continua ainda, porque como a gente já sabe disso, ele vai a fundo nas questões, ele ainda está pensando nessa alma aqui que pode ser subdividida. E ele faz aqui a questão 140A, baseada nesse mesmo pensamento, e pergunta assim, na 140A. Todavia, sobre a mesma questão, né? Há espíritos que deram essa definição de que ele seria, o espírito seria, a alma seria subdividido, poderia se dividir, e ainda que seria fluido vital, né? E aí os espíritos nos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E ele segue aqui numa nota. A alma age por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. Já sabemos disso. Que se reparte entre eles e mais abundantemente naqueles que são os centros ou focos do movimento. Então, a gente já sabe, no músculo que a gente precisa movimentar, a gente precisa de muito fluido. Porque se você for correr, você precisa de muito material, precisa de muita vitalidade, muita mitocôndria, enfim, né? Ele vai ter mais fluido vital. Cérebro, que a gente usa muito, enfim. Porém, essa explicação não pode convir à alma, considerada como sendo um espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, ele só está ratificando o nosso pensamento aqui, que a alma não se subdivide e que não é cada órgão, né? Ela os órgãos, não é fluido vital. Então, o fluido vital é que vai animar os órgãos. E não é a alma, né? A alma, ela vai fazer o comando, né? O comando de tudo, até o comando do próprio cérebro, é a própria alma que vai comandar. Só ratificando todo o nosso pensamento. Principalmente o cérebro, né? Vai, segue aí. Não ouvir. Nada, segue. Então, acho que a gente pode passar para outra, porque isso aí já é ratificado o que a gente pensou. Só vamos ver aqui que Miramês fala sobre essa questão aí, só para novamente a gente concluir esse mesmo pensamento. Os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito pela causa. Essa que é a questão que ali o espírito respondeu. É efeito, não é a causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores na escala dos próprios animais, tomava o perispírito ou o mesmo fluido vital por espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, do fluido universal, que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Então, aqui só Miramês dando prosseguimento nessa questão aí que os espíritos viam perispírito, não é isso? A gente já tem... Ui, desculpa, eu mexi aqui. Repetindo aqui. Ai, fui lá para frente. Ah, Senhor, desculpa aí. Fala aí vocês que eu vou voltar lá, que eu mexi aqui e o cabeção falhou. Paulo, avança aí, Paulo. Miramês corrobora com essa ideia que os espíritos e Allan Kardec trazem, que é comum, né? A gente, quando começa a buscar o entendimento das coisas, é natural que a gente embole um pouco o meio de campo até que as coisas começam a ganhar uma visibilidade melhor, mas tudo isso tem que ter esse início mesmo necessário. Se a gente tem, né,
a humildade diante das revelações dos espíritos fica mais fácil. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é aquilo que os espíritos chamam a atenção, de a gente não estar buscando informação com espíritos que sabem menos do que nós, né? Nem tudo que vem do espírito vem de Deus, já dizia São João. Então a gente tem que ficar atento a essas questões e realmente ter essa serenidade de buscar o conhecimento. E aí ele traz isso, que era uma tendência mesmo da época, de antigamente mesmo, diante das manifestações, acha isso, né? Até hoje a gente tem essa questão da alma gêmea, da metade da moeda, duas faces da moeda, metade da laranja. A gente ainda tem esses pensamentos aí perdurando em nós, né? E tem gente que ainda busca, né, a sua alma gêmea, esse tipo de situação, ou a sua cara metade, esse tipo de pensamento, que é uma interpretação dessa divisão, né, o mesmo espírito dividido em dois seres, o que não tem grande... não sobreviveu, né? Não sobrevive mais hoje em dia com o que a gente já tem de conhecimento. Mas não quer dizer que todos nós já tenhamos esse raciocínio conosco. Então é natural que isso ainda aconteça, mas a tendência da gente mesmo é chegar a esse raciocínio dos espíritos, da unidade do espírito, que não vai mesmo... Mesmo na esquizofrenia, o espírito continua único, embora a sua cabeça esteja fragmentada, mas ele continua, e ele busca essa unidade. É interessante também isso, que ele faz o esforço de se organizar na sua unidade. É isso mesmo. Eu acho que está nessa hora, que eu também não quero puxar assunto. Estamos com 16 minutos. Ah, então eu olhei a hora errada aqui, tá bom. Então dá para a gente avançar. Mas é isso, né? Quer seguir para 141? Não, segue aí, porque o cara me passou uma mensagem aqui que vai começar o barulho da obra aqui do lado, eles avisam. Pode iniciar, 61, quando parar o barulho. Que a Sueli teve uma dificuldade, daqui a pouco ela está retornando. Pode iniciar, inicia aí que eu já estou indo. Tá, na 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior ao corpo e o circunda? Os espíritos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, porém nem por isso constitui o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, aquele que chamamos de perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe da planta em um caroço, já dissemos. Aqui a gente está vendo essa dificuldade de linguagem da época e que está até hoje conosco, né, de encontrar palavras e ideias para expressar essa situação do espírito. Mas o esforço aqui é de mostrar que há uma relação, há uma ligação, há uma intimidade entre a alma, o perispírito e o corpo. A ideia inicial é que o espírito estava dentro do corpo, que é um raciocínio natural para a época. Depois, Kardec chega e diz, não é bem assim que a banda toca. Tem esses três elementos. E a natureza natural de muitos de nós, fomos achar que o espírito estava no perispírito. Conforme a gente vai relendo a codificação, a gente vai vendo que não era bem isso que Kardec e os espíritos estavam falando. E aí nossa ideia vai se ampliando, dizendo, bom, o espírito está em algum lugar. Em algum ponto ele está. Não sei qual, não sei onde eu estou, mas sei que estou. E daí vem o perispírito, que está localizado
num ambiente bastante específico, no nosso caso aqui no planeta, e o corpo é resultado dessa vivência do perispírito no planeta. Como precisamos encarnar, encarnamos nesse próprio planeta. Então, o processo é esse, né? As descrições de André Luiz, quando falava lá dos espíritos andando, os espíritos encarnados andando no mundo espiritual, né, que ele via, né, que ele chamava de cordão de prata, ligando, saindo do perispírito do indivíduo e indo até o corpo dele, né, talvez com o olho mais apurado, talvez ele visse esse mesmo cordão de prata dos desencarnados indo em direção ao espírito, né, que seria do perispírito em direção ao espírito. Mas, como não tem relato sobre isso, nós ficamos no campo da especulação. Mas no sentido do perispírito para o corpo, a gente já tem essa revelação e, portanto, está consagrado. Então, não demonstra ter sido aleatório de um espírito, né? Então, tem essa configuração. Mas a gente agora já consegue entender, embora difícil de visualizar, de sistematizar, essa localização do espírito e em relação ao perispírito e ao corpo, né? E quando você, Helena, falou o espírito está onde o pensamento dele está, é na ideia da irradiação do pensamento, né? O espírito está em um determinado lugar, como Kardec fala, né? É um ser circunscrito e estabelecido, ocupa um lugar no espaço. Mas onde ele está, onde o seu pensamento está, que é a ideia de que, aí usa até o exemplo do Sol, né? Onde está o Sol? O Sol está no lugar, mas ele não chega em vários outros pontos, né? No nosso caso aqui, no nosso sistema solar, em vários planetas, na sua distância e sua situação. Então, é a mesma coisa em relação ao espírito e o seu pensamento. Onde o meu espírito está hoje, está aqui onde eu estou. Se amanhã eu mudar o planeta, vamos estar caminhando juntos, né? Vai falar, Helena? Tá podendo falar, Helena? Você está fechada. Está fechado o seu áudio. Tinha caído rapidinho, voltei agora. Sueli, eu estou com dificuldade aqui por causa do barulho, tá? Tá bom. Então, assim, só para... Eu estou aqui, mas eu vou ficar fechado, tá? Tá ok, tranquilo. Então, olha aqui, a alma, mais uma vez, não está circunscrita, não está presa aqui dentro do corpo. Pelo contrário, né? A alma vai viajar aí para, né, para distâncias, principalmente quando a gente dorme. A gente tem essa grande oportunidade, se a gente tivesse preparação e tiver autorização, de passear com o nosso espírito, porque a gente já sabe que o nosso mundo original é no mundo espiritual. E a gente está aqui na Terra, no corpo físico, temporariamente. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente tem vontade de retornar para o mundo espiritual, porque a nossa origem é lá mesmo. A gente vem para cá para experienciar e adquirir virtudes, mas a nossa origem é lá. Por isso, segundo o doutor Sérgio Felipe, de 90 em 90 minutos a gente tem um desdobramento. Isso é bem, bem procedente se você tiver num estudo, num determinado... Depois de 90 minutos, segundo o doutor Sérgio Felipe, ele fala que você dá uma desdobrada, você dá um entorpecimento, que você volta lá para o mundo espiritual, até para se refazer, para se reencontrar, porque a nossa origem é lá, e a gente retorna aqui para o mundo, para o corpo físico. Então, lá no mundo espiritual, a gente pode se deslocar. Então, lá não está presa, meu espírito não está preso propriamente aqui,
Quando eu estou no corpo, eu preciso que meu espírito esteja aqui, mas eventualmente, num desdobramento, num torpor, eu passo para o mundo espiritual e eu posso sair aqui desse corpo físico que não está preso, ele não está circunscrito. E ele irradia, né? Eu posso estar aqui e, de repente, meu espírito, se tiver essa capacidade de irradiação, eu estar vendo, né? em outra região. Então, certamente que ele não está preso. A alma não está presa no nosso corpo. Ela irradia, né? Sim. Só para a gente estar pensando, a gente não tem o espírito, né? Nós somos o espírito, né? Uhum. Isso, é bom, bem pensado. A gente tem que corrigir. Nós somos, mesmo, né? Não temos. Eu sei que é força de hábito, mas a gente precisa acostumar a pensar assim, porque as pessoas nos seguem, né? As pessoas nos seguem. Então, nós somos o espírito, né? O pensamento... Você vê, essa questão de irradiar, né, já é bem estudada, com exemplos e tudo, né? O próprio Eurípides, né? Como é que ele conseguia estar na aula, de qualquer forma ali, ele teve desdobramento, e o desdobramento, ele não dormiu, mas é relatado isso, e tem relato, né? Eles foram muito bem, tudo dele foi muito bem registrado pela família, tá? E ele também. Então, ele é contado que ele não dormia, mas ele se encostava ou sentava, e os alunos falavam, aí o professor já foi. Ele instruía os alunos, que ele dava aula para os alunos dessas questões mediúnicas. E lembrando que no Leon Denis nós temos o Geijin, que é um grupo que estuda o livro dos médiuns. É muito importante isso, sabe? A Casa Espírita, ela estudar o livro dos médiuns com a criança. Muito, muito importante. E Eurípides fazia isso, tá? Com os alunos dele. Então, ele, quando saía, essa irradiação era ele, o espírito que ia. Por que o espírito que ia? Deixou no corpo físico, com parte do perispírito, que é o duplo etérico, não tem desligamento, porque Onde tem é o cordão... a sala dele, hein, moço? Oi? Aqui, Porque tem o cordão fluídico, né? Aonde ele ia, ele tinha uma ação, porque aonde o espírito estava, sentado ali na mesa, ou aonde ele estava fazendo a cirurgia? Lógico que era onde estava fazendo a cirurgia, porque é onde estava tendo uma ação mental. Estava tendo uma ação mental. Na mesa tinha um corpo físico com parte do perispírito sustentando a vida física. Então, lá ele estava fazendo, ali é bicorporidade, porque é uma materialização, só que é uma materialização ele é visto em 2 lugares diferentes, e ele estava fazendo uma ação inteligente, fazendo um parto, nada mais, nada menos do que fazendo um parto. Né? Então, tem vários relatos dessa questão da bicorporidade que aonde está o pensamento? Aonde o espírito está. Porque como é que ele irradia? Enquanto encarnado, para ele irradiar, ele precisa de ter o cordão fluídico. Na questão do sono, como a Sueli está trazendo aí, doutor Erma tem um estudo, esse doutor Erma, sabe, o Roberto? Paulo. Quando ele vai falando do sono, para a gente aprender é chamado que Kardec chama sono inteligente, está aí na questão 400. Helena, bom dia. Oi. É que nós já estamos a 5 minutos do tempo, já passando, e eu tenho um programa agora. Não, eu não sei, que a gente... desculpa. Então vamos para a prece, por favor, querida. Vamos sim. É que aquela hora a gente achou que tinha 15 minutos, né, Paulo? Devia estar atrasado. Eu não sabia que tinha que ser 55, estava com 10 de 10. Não tem problema não. Então tá, o Sueli, faz a prece para a gente, fechando. Ok. Então, agradecemos então aos espíritos que estiveram conosco, nosso anjo guardião. Muita gratidão a Jesus, a gratidão a Kardec e os espíritos que os auxiliaram para trazer
grandes revelações que nos auxiliam nossa caminhada, o Livro dos Espíritos. Hoje, então, agradecemos a todos esses espíritos, que a gente possa sempre contar com cada um deles para continuar nossa jornada evolutiva com maior conhecimento, com maior apoio, com maior segurança, que, sabendo que somos espíritos imortais, a gente possa utilizar de todos esses conhecimentos para nos apropriarmos das verdades espirituais e assim prosseguirmos no caminho da paz, do amor, da justiça, e que a gente possa sempre ter certeza que esses espíritos nos acompanham, sempre nos intuindo e nos amparando durante toda essa jornada. Que Jesus nos ampare sempre e, acima de tudo, que Deus esteja conosco, vibrando no nosso coração. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.